amado de Deus? Toda palavra da Sagrada Escritura é viva e eficaz. E ela tem uma força de transformar a nossa vida. Aonde a palavra de Deus é proclamada, o milagre acontece. E pode observar que nesse tempo de pandemia, aquelas famílias que optaram por ouvir mais a palavra de Deus, reunir para oração, estão mais harmoniosas, estão mais saudáveis, as coisas estão prosperando melhor. Algumas que estão em sofrimento estão percebendo o sentido para isso. Estão redescobrindo a melhor forma de ser pai, de ser mãe, de ser esposo, esposa, de ser filho. Não estão desesperados, estão esperando em Deus. E o Evangelho de hoje vem nos ajudar isso, a discernir se de fato eu estou vivendo a graça de Deus. Hoje também, com muita facilidade, nós criamos deuses em nossa vida. O que são deuses? São pessoas, fatos, são situações que nós colocamos no lugar de Deus. Dar a Deus o que é de Deus e o que é desse mundo é desse mundo. Esse mundo é o que é? O trabalho, as relações econômicas, que são separadas, mas juntas. Vamos dizer assim, como entender separado, mas junto? É como se fossem linhas paralelas. Estão juntas porque estão paralelos, se é paralela do lado. Mas é separado porque não se cruzam. Duas linhas paralelas não se cruzam. Se é paralela, é um do lado do outro, não tem um sobreposto ao outro. Mas estão juntos, porque está paralela, mas é separado. Mas tem o mesmo objetivo, a mesma direção. Então, a economia, as riquezas, a vida humana, o cotidiano do trabalhar e a espiritualidade caminham juntos, porque para que eu viva, eu preciso da economia, eu preciso das relações humanas, só que preciso colocar as coisas no lugar certo, na hora certa, a quantidade certa. Equilíbrio. Veja o Evangelho. Alguns fariseus e chefes do povo queriam prender Jesus, queriam condenar Jesus. Não importa o bem que Jesus estava fazendo, não interessava o bem das pessoas, eles queriam permanecer no poder. E muitos fazem isso, para permanecer no poder vale tudo. Vale comprar, vale seduzir, vale enganar, vale corromper, vale tudo, desde que permaneça no poder. No poder político, no poder econômico, no poder dos status, de ser alguém. E às vezes a pessoa ela elogia, para ganhar. Mestre, sabemos que vamos pegar o celular aí, vamos olhar o Evangelho. Olha como que eles começam. Mestre, versículo 16b, a segunda parte do versículo. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Ou, encheu a bola de Jesus. Elogiou Jesus. Então, conforme o tipo de elogio que a pessoa faz com a gente na frente, olha, eu, padre, por exemplo, eu não me sinto confortável a pessoa chegar perto de mim e me elogiar na minha frente. Para mim, o maior elogio é quando eu prego uma palavra e a pessoa vive ela. Aí sim. É quando eu vejo que estamos numa novena de Santo de Virgem, por exemplo, e estou observando e fico sabendo que tem vários grupos se organizados rezando. É quando as pessoas
a partir de um momento de oração que teve aí, a pessoa redescobriu: ô padre, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa para ajudar a paróquia. Ela se oferece, coloca a serviço. Aí eu percebo que de fato isso é elogio. É quando a pessoa se coloca a serviço. Ou seja, se eu estou aqui para motivar as pessoas a fazer isso, se as pessoas estão fazendo, significa que eu estou sendo eficiente, que o meu trabalho está sendo bom. Então é o fruto da ação evangelizadora. Não precisa falar comigo, não vai adiantar muito. E depois com qual, tipo assim, coisa de criança, né? Ah, mãe, eu gostando da senhora, a senhora é tão bonita. O que a mãe fala? Hã? Ah, vovozinha, a senhora é tão bonita, eu gostando da senhora. O que você fala? O que você está querendo? Não é assim? O que você quer? Então, aqui a mesma coisa, nesse sentido, assim, uma comparação boba. Quando os fariseus, alguns chefes do povo, chegam para Jesus: mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus. Jesus logo perguntou: o que vocês querem? Olha, é um elogio na frente, ou seja, é buscando alguma coisa, chamando a atenção para alguma coisa. Um elogio de fato. Qual seria o elogio que encantasse Jesus? Essas pessoas dizendo: Senhor, o que eu devo fazer para seguir o reino de Deus? Aquilo que Zaqueu disse: Senhor, se eu tiver roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e metade do meu bem eu dou para os pobres. Isso foi elogio. Imagina, Jesus foi jantar na casa de Zaqueu, num dado momento da refeição, Zaqueu levantou e fala uma coisa dessa. Um homem que era ladrão, safado, sem vergonha. Isso foi elogio para Jesus. Ele ficou encantado com aquilo. Como aquele centurião que mandou recado lá para Jesus ir na casa dele curar um servo dele. Quando ele ficou sabendo que Jesus ia lá, ele falou, mandou outro recado: olha, manda falar com Jesus que eu não sou digno dele vir na minha casa, e nem me achei digno de ir até ele, mas ele diz uma palavra lá e meu servo seja curado. Jesus ficou encantado: mas como que pode? Eu nunca vi, nem todas as pessoas mais piedosas de Israel, alguém que tivesse tanta fé assim. Jesus ficou encantado. Como vocês, no que mais elogia um pai ou a mãe? É quando os pais veem os filhos, olha, tão novos, já são catequistas, atuando na comunidade cristã, promovendo ali um ciclo de amizade. A criança pequena já tem o seu canal, já evangeliza, já brinca com os outros, já interage com os outros. Ele já está sendo líder, ele já está sendo já alguém que coordena uma equipe, já tem uma direção, já sabe, ele sonha, tem projeto de vida. Então são coisas assim interessantes de perceber que de fato, e Jesus percebe e vai dizer assim: o que vocês querem? Aí vem a armadilha. É lícito, ou seja, é legal ou não pagar imposto? Jesus entrou no jogo deles. Olha, então traz a moeda lá. Se dissesse que não podia pagar imposto, que era absurdo os romanos cobrarem imposto do povo de Deus, porque eles invadiram aquela região, eles entregavam Jesus ao Império Romano e ele seria condenado porque estava motivando as pessoas a não pagar imposto. É um traidor do reino, do Império Romano. Se Jesus falasse: não, nós temos que pagar imposto a César, sim. Fazer o quê? Aliás, se não pagamos imposto, ele nos mata, porque ele dominou toda aquela região. Aí Jesus seria entregue ao Sinédrio. Você está contra o povo de Deus. O povo de Deus aqui é escravizado. Nós não temos que pagar imposto no Império Romano, não. E o senhor está dizendo que a gente tem que servir o Império Romano? Ele seria condenado pelo Sinédrio. Mas Jesus tem a terceira saída.
Primeiro mostra a moeda. De quem é a figura que está aí? De Deus o que é de Deus, de César o que é de César. E aí podemos tirar essa palavra, a inscrição, o nome, a figura. De quem é a sua inscrição? De quem é a figura? Se observar na internet, tinha um negócio assim, configurar. O que é configurar? Vou configurar um trabalho, vou formatar ele, colocar na forma, no formato que eu quero, colocar na figura, configurar, colocar com a configura, com o modelo, com o jeito que eu quero. A inscrição, o nome, a marca. Quando nós somos batizados, nós somos marcados com o selo do Espírito Santo. Foi colocado em nós um selo, a marca de Deus. A sua marca, a sua inscrição que está em você é de quem? Se alguém olhar para você, para a sua vida, vai ver o quê? A quem você pertence? A quem você serve? Interessante perceber isso, porque se configurar, vamos criar um exemplo bobão, assim, imagina um casal namorado. Eu acompanho vários casais em direção espiritual, e até o casamento, depois do casamento, vou observando assim, olha, o namoro, o rapaz, a moça, eu sou apaixonado por isso, acho maravilhoso, esse processo assim, e tem alguns que eu sou muito apaixonado, porque eu fui capaz assim de acompanhar antes do namoro, algum até deu uma forcinha para ver se namorar, e deu certo, se namorou, né? Abençoei aliança de compromisso, noivado, fiz o casamento, ainda batizei menina. Tem casal que eu sei que batizar 3 meninos deles. E assim, e mesmo em gestação, as crianças, eu percebi assim que tinha os encontros. Quantas vezes estava ali, uma criança andando por ali, a outra no colo e outra na barriga. A mãe e o pai no encontro, trabalhando no encontro lá, e de repente alguém trazia a criança para dar de mamar. Ou seja, não tinha nada que impedia aquele casal, aquela família de fazer o reino de Deus acontecer. Então, essa configuração, você percebendo o jeito dele, o jeito dela, você percebe que eles misturam um pouco ali, e vai namorando, vai se configurando, de tal forma chega um ponto que não faz sentido mais eles viverem sem casar. Eu sou encantado com isso. Então o processo de santidade também é como enamorar-se. Você vai conhecendo Jesus, que é a situação de pecado que você tem, e você vai deixando ali que não faz sentido mais, porque você tem outro rumo, você tem uma outra direção. Aí você procura, faz uma boa confissão, faz uma lavada mesmo ali, tal coisa. Passa um tempo, você percebe que não está bom, você tem que fazer outra, e você vai crescendo, aperfeiçoando, você vai descobrindo que você pode fazer mais pela comunidade, fazer a paróquia crescer, fazer a família crescer, fazer a comunidade crescer. Assim também muitos candidatos, muitos políticos são assim. As pessoas da comunidade vão servindo, vão ajudando, eles vão descobrindo que eles podem fazer mais. Como diz o Papa Francisco, uma das formas mais sublimes de fazer a caridade, através da política. A política é uma das formas mais sublimes de fazer a caridade ao próximo. E quando a pessoa descobre que ela pode fazer isso, pelos conhecimentos que ela tem, olha, ela estudou, ela já é um bom profissional, ela é a pessoa já que é bem sucedida na vida econômica, familiar, comunitária, e ela quer servir o bem comum. Ela pode fazer mais. Ela não depende da política para viver. Não é um político profissional, só vive daquilo para aquilo. É alguém que ela pode oferecer algo mais para a comunidade.
É bonito isso. Ou seja, vai se configurando de tal forma que ela vai percebendo a marca. E onde passa, deixa uma marca. Não, são rastros de Deus. Você olha para ela, você vê que você tem harmonia a vida dela. Ela administra bem a vida. Agora você pega alguém que é endividado, tem um monte de inimizade, no trabalho as pessoas toleram, vai administrar bem público? O rapaz não gosta de trabalhar, estudar não quis saber, igreja nem pensar. Aí a sua filha apaixona por uma coisa dessa. Você faz boa questão que casa? De repente começa o namoro, mesmo contra a sua vontade. Você começa a aprender, nunca bebeu, começou a beber um pouquinho. Ela não era de sair de casa, era igreja, de repente ela começa a chegar mais tarde em casa. De repente ela chega assim mais descabelada e tudo. Ó, tá desfigurando, né? Não está configurando não. Está vendo? Olha, essa configuração, esse jeito de mostrar de quem que a inscrição está dentro de você, suscitando várias coisas para a gente perceber que isso pode acontecer na vida da gente, na vida da família. E a gente pode puxar isso para o caminho que precisa. O Evangelho de hoje nos ajuda a isso, a pensar como que está a minha vida e para onde que eu posso levar. Você percebe as influências que os coleguinhas têm nos seus filhos, e que os seus filhos também influenciam os coleguinhas, e é bom que eles brincam junto. E aí que está a questão, é você perceber isso e acompanhar. E se o pai e a mãe for presença na vida do filho, ele percebe aonde está a situação e onde interferir. Então a família integrada é uns pelos outros, assim, você percebe, não está bem aqui, olha, você precisa de um psicólogo. Não, você, minha filha, você problema seu espiritual, procura o padre, fazer uma direção lá, dá uma consertada. Não, se o problema, vai procurar um médico. Minha filha, você está, é psiquiatra, meu. Porque você convive, você vai percebendo de quem é a inscrição que está em você. A sua configuração. No seu pai, na sua mãe, nos seus filhos. Você percebe que está beleza ou não está? Então, no dia de hoje, nós vamos pensar nisso.